O nosso tema hoje é continuação daquela aula em que nós verificamos, né, práticas espíritas e as não espíritas. Então, feito esse preparo, nós agora vamos ver alguns exemplos de práticas não espíritas. Eu começo com perguntinha, vocês vão poder responder sim as perguntinhas. O que é defumação? A gente sabe o que é. Difícil é colocar em palavras, não é? O ato de espantar. Esse é o objetivo da defumação. Por que faz a defumação? Mas o que ela é mesmo é uma queima de ervas ou raízes aromáticas, não é? Agora, por que o pessoal? Porque nós usamos a defumação no caso de alimentação, não é? Há alimentos que a gente faz defumação para conservá-los, para deixar com certas características. Mas aqui no caso não. É em relação ao aspecto religioso. Tá? O que se pretende com a defumação? Afastar o malefício das pessoas, das casas, atrair boa sorte. Tá? E incenso. Até quando os reis magos, que aliás não eram nem reis, não é? Aqueles magos que ofereceram presentes a Jesus, consta lá na Bíblia: ouro, incenso e mirra. Olha lá o incenso. É coisa antiga, não é? Que a humanidade sempre conheceu. É uma resina aromática que pode ser extraída de várias espécies de árvores. Agora, no movimento religioso, desta ou daquela religião, eles usam queimar a resina para provocar aquele cheiro especial, não é? Para as suas festividades e atividades religiosas. Em espiritismo, nós empregamos defumação ou incenso como prática religiosa? Não usamos. Nem mesmo quando são ervas benéficas, que têm um cheiro agradável. Não, nós não usamos. Agora eu pergunto, por que não? O que nós esperaríamos com esses aromas, com esses cheiros? Isso causa especial agrado a Deus ou aos bons espíritos? Não. Os bons espíritos estão preocupados com coisas materiais? Eles se impressionam com isso? Não. Já estão desligados do mundo material, não é? Eles vivem o campo das experiências do pensamento, da vontade sobre os fluidos. É outro mundo. Eles não estão apegados a isso, gostando disso. Aliás, na Bíblia, no Velho Testamento tem uma passagem, porque eles faziam sacrifícios de animais, não é? E queimavam os animais em oferta a Deus. Tem lá uma comunicação através de um dos médiuns, dos profetas da época, em que Deus pergunta: vocês pensam que me agrada o cheiro da carne queimada? O povo pensava que sim, né? Mas para espiritualmente não tem nenhuma significação. Os bons espíritos, então, não se agradam dessas coisas materiais, não precisam delas. O que é que agrada aos bons espíritos? O que será que agrada do que nós fazemos? O bom comportamento, as boas atitudes. Exato! Aquilo que a gente irradia, que a gente faz de bom, não é? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Aí sim os espíritos se agradam, ficam felizes por nós, felizes pelo bem que está sendo feito, não é? Isso eles apreciam bastante. Mas talvez que alguém ainda diga: mas talvez que a defumação sirva para afugentar espíritos maus. E aí? Espíritos maus. Ainda estão apegados às coisas materiais? Será que espírito mau tem medo de defumação ou de incenso? Ele não tem não é? Ele não vai embora por causa disso que nós fazemos materialmente, não. Eles não se impressionam com a defumação, o incenso, eles não têm medo. O que pode afugentar de nós os maus espíritos?
A ligação deles conosco é fluídica e mental. Lembram? Isso é que nos liga aos espíritos. Não é nada material. É fluídica e mental. Então, se eles não encontrarem em nós correspondência para seus maus propósitos e tendências, eles não ficam perto de nós. Não adianta. Por exemplo, querem nos irritar, querem nos desequilibrar. Nós sentimos a influência deles, mas nós reagimos de um modo positivo, nos esforçamos para o bem. Eles cansam, eles não conseguem o que querem. Se querem nos induzir a um vício, a um erro, e nós não acompanhamos, então eles se afastam, porque não há combinação, não há lucro, não há proveito em deles estarem conosco. Então a nossa defesa é essa, né? É o esforço para o bem. Ah? Mas algumas reuniões ditas espíritas, lá eles utilizam defumação e incenso. Por que será? Exato. São grupos que têm o nome de espíritas, mas ainda não têm o conhecimento da doutrina verdadeiramente. Então eles ainda estão apegados a práticas que existem no movimento social, no movimento religioso. Por isso eles fazem defumação, mas eles estão mal orientados doutrinariamente. E se um espírito nos pede, ou recomenda, ou exige que se faça uma defumação, ou utilizemos incenso, o que pensar desse espírito? Ou está não esclarecido, ele pensa que aquilo é importante, ou ele está mal intencionado, não é? Ele pode não ser malévolo, mas certamente não é um espírito evoluído, porque se fosse não estaria apegado, não é? Algumas pessoas acham que essas ervas, essas resinas, quando ajudam a entorpecer os sentidos, favorecem o transe mediúnico. Será que nós devemos usar para favorecer? Sabe, às vezes a pessoa no começo diz assim, eu não consigo receber, não sei, fica meio hesitando, se consegue dar passividade ou não. Então o pessoal talvez usasse assim, certas ervas para amolecer a pessoa, e aí o espírito poder atuar mais livremente. O que vocês acham disso? Está errado, né? Olha, voltamos sempre naquilo, como é a ligação do espírito com a pessoa, né? É a afinidade fluídica e a sintonia mental. Aí o médium, se for conveniente e oportuno, ele dá voluntariamente passividade à ação do espírito. Agora, forçar, entorpecer os sentidos para a pessoa ficar inerme, indefesa, e o espírito poder atuar, não, isso é prática desaconselhável. Nós queremos sempre o médium senhor de si. Sabe o que está fazendo, responsável, não é? Diz o apóstolo Paulo numa de suas cartas, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, os espíritos que se manifestam através do médium estão na dependência do médium, se ele quer ou não, se ele pode ou não. Então não é o espírito que faz o que quer. É o médium que dará passividade, se for oportuno, se for bom. Então, como é que nós vamos entorpecer o médium? Para o espírito poder agir à vontade. É uma prática desaconselhável, é prejudicial e até perigosa. Muito bom. Então, em relação à defumação e incenso, a gente repassou um pouco no assunto, né? E banhos purificadores ou preparatórios para o trabalho mediúnico, o Espiritismo adota essa prática? Não adota não. O que o banho material pode fazer? Higienizar o corpo, não é?
É necessário, né? É muito bom. Agora, será que limpa a alma? O banho limpa a alma? Aí a gente vai lembrar Jesus, não é a verdadeira pureza. Não é aquilo que entra pela boca que macula a pessoa, mas o que sai porque revela o interior. Então não limpa a alma, não é? Um banho até nos faz sentir às vezes mais agradável, mais repousado, não é? Mas não proporciona o bem-estar espiritual que a gente só consegue quando a gente cumpre as leis divinas. Quer dizer, quando a gente procura estar calmo, benévolo, útil para o semelhante, quando a gente procura o equilíbrio, então esse bem-estar está ao nosso alcance, é a cada um segundo suas obras. Então a gente age de tal maneira que a gente encontra um bem-estar, não é? Esse bem-estar espiritual o banho não pode nos dar, não. Não, o banho material não pode nos dar. Então a verdadeira purificação pessoal ou de ambientes é a pureza do pensamento, das intenções, esse desejo sincero de trabalhar, aperfeiçoando as nossas virtudes. É interessante isso, nós temos virtudes em potencial, não é? Tudo que nós podemos desenvolver, nós já temos. Já está conosco, só não está desenvolvido. Nós não vamos ganhar nada de fora, já está em nós. Não é admirável isso? Nós somos uma semente divina. Nós somos um potencial maravilhoso. E em potencial nós temos tudo igualmente. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é menos do que ninguém. Quando Deus nos cria, Ele cria igualmente. Nós só somos diferentes porque estamos em diferentes graus de evolução, de desenvolvimento. Mas o potencial é o mesmo. Então essas virtudes que estão em nós precisam de exercício. Precisa que nós trabalhemos com esse potencial. Aí elas vão se fortalecendo e se transparecendo em tudo que a gente faz ou pensa. Bem, então o banho não limpa a alma, necessário para o corpo, mas não para o espírito. O banho espiritual é outra coisa. Mas dizem que certas ervas atraem espíritos e até evitam a aproximação de outros espíritos. Com essa erva, tal espírito vem. Com essa erva, afugenta esses maus espíritos. Será possível? Vocês estão respondendo fácil, não é? A estas coisas todas. Quando a gente faz essas perguntinhas, e por que é que às vezes a gente ainda está apegado a certos costumes? Que usam ervas, que usam um sabonete especial para um banho, não é? Não é curioso a gente ver? Porque sabe por quê? Porque nós estamos saindo de um contexto social que empregou sempre estas coisas, não só nesta encarnação, mas em outras encarnações. E isso está ainda muito arraigado em nós. E vai ser com a nossa compreensão, raciocínio, fé, que a gente vai conseguindo modificar estas coisas, não é? Então, erva nenhuma tem o poder de atrair um espírito ou de evitar a aproximação de outro, não é? De novo a gente vai falar, é bom revisar, não é? Olha o que é que faz a ligação entre nós e os espíritos. É a afinidade de fluidos e a sintonia mental. E se um espírito diz assim, não, eu quero vir, mas só se a pessoa tiver tomado banho de defesa. Senão eu não posso vir. O que vocês acham? Espírito ignorante, né? Ele pensa que é necessário. Porque não é porque o espírito está liberto do corpo que ele está esclarecido e sabendo todas as coisas. Não, ele continua vivendo no rol de ideias. Diante de algumas coisas que ele experimenta na vida, no plano espiritual, ele se conscientiza. Mas muita coisa ele nem presta
atenção, ele continua vivendo o mundo íntimo dele. Isso é uma coisa tão interessante que a gente nota na família, com quem a gente convive, que por mais que a gente fale, a pessoa continua na dela, certo? Assim também o espírito. Não é porque está desencarnado que ele está sabendo entender tudo, está prestando atenção em tudo. Ele vive muito o seu mundo íntimo, não é? Então esse espírito, para ele pensa que aquilo é importante, mas ele não é um espírito evoluído, não é? Ou então é aquele tipo de espírito que provocar um condicionamento médium. É espírito que quer sugestionar. Então ele diz que aquilo é necessário. Por quê? Porque aí o médium acredita que aquilo que o espírito diz e orienta precisa ser feito. Vamos dizer que esse espírito, quando a pessoa não tomou o chamado banho de defesa, ele não se aproxima, não envolve o médium. O médium espera e diz assim, não é que não é possível? Aí o espírito diz, não dá, quando você não tomou banho de defesa, eu não posso vir. O médium acredita. Ele acredita, e tudo que o espírito for falando para ele a partir de então, e dando orientação, ele vai aceitar. Olha aí, é o espírito sugestionando o médium. Mas será que não se pode nunca usar banhos com ervas? Pode, quando? Quando é recomendado para questão de saúde. Isso, não é? Quando nós temos um problema de circulação sanguínea, respiração, afecção cutânea, então certas ervas são ótimas para isso, não é? Mas não tem nada a ver com o assunto espiritual. É? Tudo bem até aí? Vamos agora entrar num outro assuntinho, que também é muito importante. Novena. O que é isso de novena? Vamos ver. Novena. Novena insiste por 9 dias, né? 9 dias ou 9 semanas, mas geralmente são 9 dias. Né? O que a pessoa faz nesses 9 dias? Reza só? Tem certas práticas, né? 9 dias a pessoa vai fazer. Mas por que ela faz a novena? O que ela quer? Ela quer alguma graça. Ou ela quer demonstrar que ela tem fé, que ela tem devoção. Novena é para essas coisas. E promessa? O que é uma promessa? É uma promessa. Eu faço isso para você me fazer aquilo, não é? Tem uma barganha aí. Não é só, eu prometo que vou ser uma boa pessoa. Não é só isso. Quero a contrapartida. E se eu for uma boa pessoa, você faz isso para mim. Não é? Muito bem. Novenas ou promessas? São práticas espíritas? Não são. Não são. Nossa, esse espiritismo não tem nada, não. Materialmente não tem. Espiritualmente puxa mais ainda, né? Então, não são práticas espíritas porque o espiritismo nos esclarece. O que a gente estaria pretendendo? A gente quer dobrar a justiça divina, dobrar a justiça divina, barganhar com ela, não é? Como é que nós podemos pensar isso? Jesus ensinou a cada um será dado segundo os seus atos. Com a medida com que medirdes e sereis medidos. E nós queremos modificar, nós queremos achar um jeito de poder nos favorecer. É isso que nós estamos procurando com as promessas. É até humano, a gente entende, a gente compreende, não é? Porque a criatura se sente no meio de problemas, de lutas, de dificuldades. Se ela encontrasse um meio, não? Se encontrasse um jeitinho, ninguém descobriu, mas eu descobri, não é? Mas não tem isso na lei divina, é igual para todos, não é? Responsabilidade pessoal, exercício do bem.
É isso que nós podemos fazer dentro da lei divina, não é? Mas também há pessoas que fazem promessas, engraçado, faz promessa para os outros cumprirem. Ah, se Deus fizer isso, eu prometo que meu filho vai fazer tal coisa assim, assim. E as pessoas se sentem obrigadas, né? Elas dizem, mas minha mãe fez a promessa. Porque eles dizem assim, é uma coisa feita para Deus, é feita para os santos, para Jesus, como é que vai cumprir? Eu tenho que cumprir, não é? Então, a pessoa se sente assim obrigada. Mas será que Deus quer sacrifícios desnecessários? Olha lá, não gosta nem do cheiro da carne queimada, não é? Já vimos nos sacrifícios. E misericórdia quero, e não sacrifício. E o pessoal quer fazer um sacrifício para agradar a Deus. Mas já está escrito lá e Jesus relembrou. Misericórdia quero. O que é misericórdia? É aquele sentimento bom, generoso, compassivo. É o amor, né? Deus quer isso. O amor. E não sacrifícios. Sacrifícios inúteis, que não resolvem nada, que não ajudam a ninguém. Porque é uma coisa bem egoísta, né? Eu não vou comer chocolate o mês inteiro para conseguir boa nota no meu curso. Imagine que barganha, que absurdo. Agora, a questão da oração, porque eles usam muito orar, né? Oram 9 dias, ou eles fazem a promessa, eu rezarei tantas Ave Marias, tudo. E quando nós falamos assim, nós não estamos menosprezando o pessoal católico, nós estamos apenas procurando corrigir para nós, não acompanharmos certas condutas que não são proveitosas espiritualmente, só isso. Mas não é uma crítica. Olha lá, eles estão fazendo assim. Não. Nós estamos querendo ver, isso é bom, é necessário, é útil ou não é? Esse é o nosso objetivo, né? Então a oração é valioso recurso espiritual. Ela ilumina a nossa mente, ela renova nossas energias. Ela atrai o concurso dos bons espíritos em nosso favor. Mas será que é porque a gente repete a mesma prece durante alguns dias, em horas determinadas? Não é. A única vantagem que está aí, mesmo quando a gente está apegada a certas formas de oração, a única vantagem é que se você falou que vai fazer isso 9 vezes no dia, então 9 vezes você vai entrar em estado de oração, você vai pensar em Deus, você vai pensar no seu pedido de ajuda. Então isto vai funcionar, mas não porque é feito 9 vezes. Bem, não vai modificar, por exemplo, eu vou fazer oração 9 vezes ao dia, porque eu estou com um problema de saúde e aí eu sei que Deus vai me tirar esse problema de saúde e vou ficar ótima. Vai resolver? Não vai. Porque aquela enfermidade, qual a causa espiritual? Qual o propósito? Nós estamos neste mundo, temos que cuidar do corpo, temos que aprender a cuidar do corpo. Como é que o plano espiritual vai tirar de nós um problema que está dentro do planejamento divino para o nosso desenvolvimento? Só porque a gente orou 9 vezes ao dia. Não tem nada a ver. O objetivo daquela enfermidade em nós é muito maior do que o nosso propósito de orar 9 vezes por dia. Não tem nada a ver. Porque a gente faz uma promessa para o santo e a gente compra uma vela da nossa altura, que é para oferecer para o santo, ele fica obrigado. Você faz uma coisa tola e eu sou obrigado a agir de acordo com o que você pensa, não é? Ele não fica obrigado, não. Então, o que é que traz bom resultado para nós? O que é que atrai em nosso favor
os espíritos bondosos para nós ou para os nossos queridos? São as ações dignas, não é? Os pensamentos elevados. E quando a gente fizer tudo o que a gente deve fazer, porque essas promessas são engraçadas. Você promete coisas que a rigor você deveria já fazer, já é seu dever, né? Então, quando a gente faz tudo o que a gente deve, a gente tem algum valor especial? Sabe como é que está no Evangelho? Jesus diz assim: e quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus parece duro, né? Mas vejam bem, quando a gente fizer tudo o que está ordenado segundo a lei divina, que a gente está começando a entender, então a gente fez tudo direitinho. Quando a gente fez tudo direitinho, o que a gente fez demais? Só fizemos aquilo que devíamos fazer. O que a gente está esperando? Um aplauso? Uma recompensa especial? Você não fez mais do que aquilo que deveria fazer. Então, por que a gente está esperando uma recompensa especial, particular, determinada? Fizemos somente o que devíamos fazer, né? Bem, então, em relação a novenas, promessas, alguém mais quer dizer alguma coisa? Ah, uma perguntinha. Quem fez promessas aqui? Olha lá, olha lá, olha lá. A gente fez, não é? Por que a gente faz? Pelo costume, porque a gente aprendeu que funciona. E não é verdade, mas a gente aprendeu. E porque a gente tem necessidades, fraquezas. E a gente tem aquela esperança. Ah, bom, mas vamos ver. Quem fez a promessa e conseguiu? Olha lá. Ah, o Zé, o que você fez de promessa, Zé? Foi curado. Então o sobrinho tinha uma doença e foi curado. Ele acha que foi pela promessa que ele fez. Será que foi pela promessa que ele fez? Ou será que a enfermidade do sobrinho estava dentro de um ciclo normal? Você acha que seria ou não? Porque ele acredita que foi por causa da promessa. Naquela época ele acreditava. Então vejam, a gente às vezes pensa que nós conseguimos com a nossa promessa obter alguma coisa. Mas será que foi mesmo? Também depende do que nós prometemos. O que será que prometemos? Não é? Ela disse também que conseguiu. O que foi, por exemplo? Eu estava sofrendo um aborto da minha segunda filha. Uhum. Eu pedi para, se eu conseguisse levar a gravidez para ela nascer, se eu tinha prometido. Eu não lembro, assim, na verdade, o que eu tinha prometido. Acho que não sei se era. Não foi nada material. Uhum. E aí a minha filha. Está uma disposição espiritual, tudo, né? É. Mas eu conhecia só uma coisa. Sim. Eu teve um caso na família que o médico desenvolveu uma irmã que tinha que ela sofreu uma mulher. Ela foi em conta de 10 meses na funcionária. Só esperava um milagre. E a minha mãe preferiu levar a minha irmã na Aparecida do Norte. Orando e levou. Aí a minha irmã saiu do coma. Saiu do coma? Ah, sim. O médico tinha sido levado para uma Sim. A nossa oração ou nossa busca de auxílio não vai ficar sem resposta. Mas não precisa ser certas formas que nós acreditamos. Por exemplo, se sua mãe não levasse sua irmã Aparecida do Norte, ela não sararia? Não, acho que a minha mãe prometeu assim, se ela sarasse... Aí depois levaria, então, não é? Veio a recuperação e a mãe... Pois é. Então veja, nós ficamos obrigados a uma ação posteriormente, porque nós achamos que só sarou por causa da promessa. Agora, a elevação do pensamento da mãe rogando por sua filha, não terá atraído bons espíritos? Terá. Levar ou não na Aparecida do Norte para eles não é importante. Mas eles encontraram na oração da mãe os recursos, as vibrações para ajudar a filha. Não é? Muito bem. Mas as pessoas... É engraçado que a gente coloca a responsabilidade para Deus, da gente cumprir
continuar o que a gente deveria fazer, né? A gente coloca para Deus, diz ela, aquilo que a gente já deveria fazer, e a gente coloca como promessa. Não tinha que prometer, tinha que fazer. Já era obrigação, né? Muito bem. Então, sobre promessas, a gente está ficando mais esclarecido. Nós não temos a ilusão de que, fazendo uma promessa de alguma coisa material, nós vamos conseguir esse benefício espiritual que a gente deseja, né? Vamos dizer, é como a criança que está avançando no entendimento. Ela já não espera certas coisas, ela sabe como tem que agir, não é? Já não se ilude mais. Dá a impressão de que nós estamos perdendo recursos espirituais, porque agora a gente não crê mais neles. Não, nós estamos perdendo essas muletinhas, essas crenças exteriores, mas intimamente a realidade do pensamento, da vontade e a ligação espiritual e os fluidos e a assistência dos bons espíritos, isso nós não perdemos nada, cresceu, ficou maior, ficou verdadeira, não é? Bom, agora talismãs. O que será um talismã? É algo material que o homem construiu, o ser humano construiu, fez. Mas a gente atribui a esse talismã um poder especial, misterioso. É alguma coisa que a gente encontra, que existe, mas a gente acha que é especial, tem um poder misterioso. É magia ativa. O que significa isso? Que vai conseguir coisas para nós. Magia ativa é essa. É que age e traz as coisas. Um breve, um patuá, um bentinho, um pé de coelho, um trevo de 4 folhas. Ai, achei um trevo de 4 folhas. Agora tudo vai acontecer de bom para mim. Então a gente pensa que aquele trevo de 4 folhas tem um poder especial. É uma coisa material, mas com poder especial. Então a gente faz lá um breve, copia uma oração, põe uma imagenzinha e a gente acha, com isto aqui, estou protegido e atrai todas as coisas boas para mim. Isso é um talismã. Tem gente que acha, por exemplo, que uma joia às vezes é um talismã. Esta joia é de não sei quando, era do Egito, é não sei o quê. Esta joia aqui, nossa, atrai coisas boas para mim. É um talismã. E amuleto? Também é algo material, mas a gente acha que tem o poder de afastar as coisas más. Não chega em mim. Se eu tenho este amuleto, as coisas más não chegam em mim. Aí é magia passiva. Uma ferradura de 7 cravos. Pendura lá na porta de casa que não entra coisa má, não é? Um pezinho de arruda. Arruda afasta, né, as coisas más. Uma figa. Então, nós construímos, ou existe na natureza, e nós achamos que tem poderes especiais para impedir as coisas más, não é? Então, se a gente sabe que é isso, o Espiritismo adota qualquer talismã ou amuleto? Eu estou fazendo perguntas fáceis, por isso todos estão respondendo rapidinho, né? É evidente, não é? Mas, se nós não adotamos, é porque nós não acreditamos em coisas assim. Nós sabemos que não funciona. Mas também, se não funciona, mal também não faz. Deixa? Não deixa. Por que não deixa no movimento espírita? Porque a pessoa é induzida a buscar segurança em coisas materiais e exteriores a ela, em vez de fazer o que devia, se firmar na fé espiritual, em Deus, em si mesma, na ação dos bons espíritos, nas leis divinas que são perfeitas. Em vez de ter fé, confiança, entendimento a respeito destas coisas, a pessoa fica presa nas coisas exteriores. Isso é ruim, isso é errado, isso é prejuízo.
Por isso, no movimento espírita, não deixa não. Porque senão o pessoal diz assim, vocês são muito ortodoxos. O povo tem esses costumes, não faz mal. Faz sim, faz sim. Tens fé, está lá numa das cartas também. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Não nas coisas. Certo? Olha o que a gente lê no livro dos médiuns. Sabeis bem que a matéria não tem nenhuma ação sobre os espíritos. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, não existia senão na imaginação das pessoas crédulas. Está lá no livro dos médiuns, não é? Muito bom. Algumas pessoas usam talismãs, porque elas ignoram as leis divinas. Nós estamos aprendendo. Nós ainda não sabemos tudo. O básico nós já estamos sabendo, não é? Agora, engraçado, no movimento espírita, você já viu esse retratinho do Emmanuel, do espírito Emmanuel? Tem um retratinho dele como senador romano, como ele era, né? Com aquela túnica ainda. Existe, o pessoal fez uma representação de como seria Emmanuel, né? E algumas pessoas carregam. Tem o da Meimei. A Meimei também tem um retratinho dela como noiva, né? No dia que ela casou. Então o pessoal às vezes leva na bolsa, carrega consigo. E no momento que tiver dificuldade, pega o retratinho da Meimei, do Emmanuel, e pede, e ora. E não é? A gente precisa desse retratinho? Não, a gente tem que pensar. Se a gente quer o amparo de Emmanuel, de Meimei, tudo bem. Nós vamos rogar a Deus, mas como nós conhecemos Emmanuel, Meimei, gostamos desse espírito, a gente pensa neles, tudo bem. Às vezes nem ele que vem nos atender, não é Emmanuel, não é Meimei, é um outro espírito que nós estamos orando a Deus, e o espírito que puder nos ajudar, lá vem ele, não é? Senão Emmanuel está tão ocupado lá com outras coisas, tem tarefas enormes, e nós temos um probleminha aqui e ele tem que deixar tudo para vir nos atender. Não, não é? São comunicações, redes espirituais. Então nós sabemos tudo isso, Então nós não usamos retratinhos de espíritos. De Maria, né? De Maria tem apresenta uma moça jovenzinha, bonita. Por falar nisso, em retratos de espíritos, né? Quando menina, meu nome é Terezinha, né? E minha mãe colocou por causa da Terezinha do Menino Jesus. Então, quando eu via a Santinha, que linda! Nossa, que perfeição de rostinho, aquelas rosas que ela carrega, né? Lindo, lindo, lindo. Agora, na livraria Lavós, tem o retrato de Santa Terezinha do Menino Jesus. Ela não era aquela beleza, não. Ela tinha o queixo meio quadradinho, era jovem, bem jovem, mas já na época tinha fotografia. Mas eles sempre punham lindo, lindo, lindo. É ou não é? Todos os santos não eram lindos? Mas não era assim, não. Agora tem o retrato dela pra gente ver. Bom, também não é feia. Não é feia. Mas não é aquela perfeição de rosto como está lá, não é? Então a gente... ao retrato, à imagem. A gente ficava tão preso. É o caso aqui, imagens e altares. No Velho Testamento, na Bíblia, no Decálogo, o que é que diz lá? Não fazer escultura, reprodução de nada do que é espiritual. Eles tiraram isso quando fizeram os 10 mandamentos católicos. Eles tiraram esse trecho. Eles só deixaram o amar a Deus sobre todas as coisas. Mas lá dizia também, não fazer escultura, não reproduzir imagem de nada para adorar, porque o pessoal antigo, aqueles politeístas, eles faziam figuras de animais, de pessoas e adoravam.
Então, nós estamos aprendendo que não deve fazer adoração, idolatria, com representações daquilo que é espiritual. Não devemos fazer. Mas é curioso que os retratinhos no movimento espírita, né, as pessoas menos esclarecidas ainda usam como. Agora, nós não respeitamos todos esses espíritos bons, evoluídos, que estiveram aqui na Terra, que trabalharam pelo bem, pelo progresso da humanidade. Eles do lado de lá continuam trabalhando ainda pelo bem da humanidade. É como Jesus. Jesus, quando veio à Terra, fez uma tarefa linda, mas ele não acabou, ele continua trabalhando espiritualmente. Então, a gente reverencia esses grandes espíritos, benévolos espíritos, não é? Mas a gente não reverencia guardando imagem, retrato. Como é que a gente reverencia, reconhece o valor deles? Quando a gente procura imitá-los. A gente confia, porque se eles agem bem dentro da lei divina, eles têm possibilidades de muitas ações boas. Mas nós guardamos o exemplo deles e queremos seguir o exemplo deles, não é? Jesus dizia que era para ir após ele. Quem quiser me seguir, venha ir após mim, não é? Então a gente procura seguir essas pessoas. Mas nós não vamos fazer altares dessas pessoas, dessas criaturas, dessas representações do plano espiritual. Um anjo, por exemplo. Vamos pôr lá a figura de um anjo. Como será um anjo? É um espírito como nós, só que é mensageiro. Então ele pode ter as mais variadas figuras, representações, não importa. Importa o que ele é e como ele age. Então não importa a figura. Nós não vamos pôr uma figura de anjo aí bonita para a gente ficar idealizando, sentindo que está lá no alto. Isso é ilusório. Não é isso que age. Agora, se a gente sabe de mensageiros espirituais e a gente diz assim: mensageiros do Senhor, neste momento eu estou com esta luta, inspirai-me, que eu possa sentir aquilo que devo fazer. Ótimo! Nós estamos agindo com o pensamento, com a vontade, fluidicamente, estabelecendo ligação telepática, joia! Mas não precisamos mentalizar uma figura. Eu nem sei quem é que está aí. É um mensageiro do Senhor, mas espírito é gente. Não importa. Bom, então a gente se está liberando também. Vocês repararam que nós estamos, com a doutrina espírita, nos libertando de uma porção de coisas que a gente considerava importantes e não eram? Estamos crescendo, não é? O Espiritismo não adota também o uso de velas em suas práticas. Com caráter religioso, bom, se apagar a luz de noite aqui, não é? A gente vai recorrer a lanternas ou velas, não é? Antigamente, não havia iluminação elétrica. Então, nos lugares, as igrejas, tudo, tinham velas, candelabros, que eram salões, e as pessoas tinham que entrar, tinha que estar iluminado. Certo? Mas hoje tem a luz elétrica, mas a luz de vela ficou misteriosa, né? Quando tem vela, sei lá, é alguma coisa divina, né? Não. Então, nós não acendemos, não produz nada espiritualmente a luz de vela. Eu vou contar uma história. Minha mãe contava que meu pai era espírita, ela não era, depois se tornou, mas ele era espírita. E ele morreu com 38 anos de peritonite. Ele estava naquela situação já para desencarnar, com muita aflição, porque a inflamação do peritônio, né? E o padre no hospital veio com a vela. Mas disse que ele ergueu a cabeça, soprou a vela e disse assim: não preciso. Eu estou preparado para partir, mas não preciso da luz de vela. Não é? Quer dizer, que convicção que ele tinha, né? Convicção. Então a luz de vela não beneficia. Mas é para mostrar o caminho do espírito, senão ele fica em trevas. Que é isso? As trevas para o espírito, uma luz de vela material não vai resolver, não é?
Então o pessoal põe a vela na mão dos moribundos, né? Nos caixões. Quando o espírita faz assim o sepultamento de um ente querido seu, ele não usa essas coisas. O pessoal da funerária diz, mas não quer, mas faz parte, vocês estão pagando por isso. Não, não. Nós não pomos crucifixo, nós não pomos velas. Não estamos querendo brigar com ninguém. É que nós não sabemos que não precisa aquilo, não é? Então é um caixão normal, as pessoas ao redor, a oração, não é? Mas nós não precisamos das velas, não é? Alguns espíritos pedem, se comunicam e dizem assim, ai, manda-me rezar uma missa para mim, acende uma vela para mim. Não. O que beneficia o espírito não é acender uma vela. É que quando a pessoa acende uma vela pensando num espírito, ela está, pelo pensamento, pelo sentimento, agindo sobre os fluidos e endereçando aquele espírito. Isso você pode fazer sem a vela. Tira a vela e faz a mesma coisa. Ai, mas eu não sei fazer, aí parece que falta alguma coisa. Não falta, não. Está tudo dentro de nós. Porque se faltasse, quando o pobrezinho não tem dinheiro para comprar uma vela, coitado do seu morto, né? O seu parente desencarnado, está perdido, porque ele não tem dinheiro para comprar uma vela. O que é de Deus não depende das coisas materiais, não é? Agora, alguns centros talvez empreguem, porque estão mal esclarecidos, né? Vestes especiais. A gente brinca e diz assim, eu não vim com a veste especial. Espera aí um minutinho que eu vou lá, vou pôr a veste especial para ser aqui a expositora, não é? Ou o dirigente da sala. Não. A túnica nupcial de que Jesus fala na parábola de bodas, lembra? Como entraste aqui não tendo a túnica nupcial? Não era materialmente, é espiritualmente. O nosso perispírito tem que estar bem, não é? De sentimentos bons, de fluidos bons. É assim que nós nos vestimos, não é materialmente. Quando a gente faz a reunião, nós nos preparamos na mente, no sentimento, e aí influi sobre o nosso perispírito. Nós ficamos bem vibrantes, de fluidos bons. Essa é a veste espiritual. Nada de material, não tem a ver. Quais os problemas das vestes materiais? Alguns centros empregam essas vestes especiais. E eles dizem que é para não confundir quem é que é trabalhador da casa e quem é que é só assistente, porque eles fazem as reuniões públicas, não é? Aqui para nós só entra quem é do grupo, mas nas reuniões que eles fazem, entra o povo também. E aí, quem é que pode participar da mesa mediúnica? Às vezes, entre o povo que chegou, tem alguém que é médium. E na hora que eles formam a mesa, lá vai a pessoa. Mas ela não é do grupo. Nós não sabemos nem como ela trabalha. Então, eles acham que pondo uma roupa nos trabalhadores da casa, evita que os outros entrem. Mas não é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que organizar materialmente, não é? E não pôr uma roupa uniforme nas pessoas. Já imaginou? Eu sou trabalhador da casa, vê minha roupa, você não tem. Quem é você? Olha o orgulho que desperta na pessoa. Eu sou mais, certo? Isso não é bom. A gente está valorizando as aparências. Não é bom. Mas e aqueles médiuns que não sabem se vestir? Agora, por exemplo, está chegando, né? Então, quando vem o calor, algumas pessoas se decotam demais. Um companheiro nosso, por exemplo, ele era gordo, calorento, ele queria ver aquela camiseta regata, sem mangas, né? E com um shortinho. Não dá, não é? O corpo tem que estar decentemente vestido, roupa mais leve, tudo, mas decentemente vestido. Mas ele só pensava no seu conforto, ele não pensava no que causa. Nós estamos num conjunto,
o nosso modo de nos sentarmos, de nos portarmos, de nos vestirmos. Ajuda a não pensar no corpo, a pensar só no espírito. Agora, mostrar muito o corpo, o pessoal não é perfeito, não é? Distrai o nosso pensamento. Então, os médiuns têm que ser orientados como se vestirem, não só os médiuns, os participantes todos da reunião, não é? Nós temos que saber como nos vestir apropriadamente. E por isso que a gente faz essas aulinhas, essas explicações, não é? Não adianta tapar o sol com a peneira, pôr uma roupa branca em cima das pessoas, as pessoas vêm vestidas como querem, né? Aí chega aqui e põe aquele avental branco em cima. Nós estamos escondendo que a pessoa não está sabendo como se apresentar na reunião mediúnica. Não, vamos ensinar como é que a gente vem para uma reunião mediúnica. E depois geralmente é branca, né? A veste é branca. Por que branca, hein? Simboliza a ilusão humana, a paz, né? A paz, pureza, puro. Olha, entre os egípcios, quando a alma do morto enfrenta lá o julgamento, ela tem que dizer assim: eu sou puro, puro, puro. Ela vai dizer que não faz isso, não faz aquilo, não fez aquilo outro, como todo mundo faz. Então ela é pura, né? Então quando a pessoa põe uma veste branca nessas reuniões mediúnicas, ela está dizendo: eu sou puro, eu estou purificado, eu tenho condições de fazer o santo mistério da mediunidade, né? Então é orgulho, vaidade que é excitado com isso. De momento eles dizem assim: não, é porque fica mais discreto, todo mundo se veste igual. Parece que é isso, mas no fundo tem uma deturpação, já desvia. As pessoas levam um símbolo de pureza. Eu sou o trabalhador da casa e eu sou puro. E as pessoas do povo aceitam. Elas ficam olhando para as pessoas e dizem: ó, aquele pessoal lá, hein? Eles são puros, ó lá, eles já estão. Eles se mencionam, eles se relacionam com as coisas espirituais. Nós não, né? Olha lá eles. Quer dizer, exalta o orgulho nas pessoas e sugestiona o povo. Vestes especiais sugestionam o povo. Mas o médium nunca pode vir de branco? Nunca. Não vai poder nunca usar branco. Pode. Como uma roupa comum. Todo mundo usa branco, também pode usar, não é? Mas não como objetivo religioso. Bem, quanta coisa nós vimos aí, quantas práticas não espíritas. E por que não são espíritas, não é? Nós vimos por que não são. Isso que importa. E agora, só porque nós já sabemos isso, nós já limpamos a nossa mente de tudo? E daí, nós somos ruins? Somos pessoas más porque ainda sentimos dentro de nós apego a uma coisa ou outra? Não. É um resultado natural da nossa formação, da nossa criação, as ideias inculcadas, certo? Agora, o importante é que nós, embora ainda por dentro carreguemos resquícios, lembranças, condicionamentos, não vamos deixar isso predominar no trabalho espírita. Não. O trabalho espírita nós vamos manter natural, simples, espiritualizado, certo? Agora, não é por isso que nós somos pessoas horríveis, que nós somos pessoas, eu ainda estou apegado lá, não consigo me libertar. Deixa, com o tempo a gente esfumaça isso, esvai, não é? Nós vamos praticando as coisas certas, as coisas corretas, e isso vai sendo transformado. Não fiquemos preocupados demais com isso. O que não podemos é continuar cultivando esses modos. Na parte moral também. Se exigir de nós pureza,
correção perfeita, não sobra ninguém aqui. Vão todos nós embora. Mas apesar dos nossos erros, das nossas deficiências, nós temos muita coisa boa e é com isso que trabalhamos na casa espírita, no trabalho espírita. E justamente a gente vai exercitando e vai fazendo, o restante vai ficando diminuído com o passar do tempo. É natural, é um processo natural. Porque se você quiser brigar com você mesmo, você não vai obter os melhores resultados. Você se ama, se compreende, se perdoa, mas não continua fazendo as mesmas coisas, certo? É aí que a gente tem que se esforçar. Tá? É o nosso merecimento, é a nossa oportunidade. Então vem um pensamento mal, porque a gente estava acostumado assim, é como todo mundo pensa. Se teve o pensamento mal, identificou, não é bom, percebeu que está pensando numa linha errada, calma e põe o pensamento em algo bom. Não precisa brigar com aquele pensamento. Pensa outra coisa boa. É automático, não é? Por exemplo, estou magoado com alguém e lá vem o pensamento em relação à pessoa. Vem aquele pensamento, eu rogo a Deus, meu Deus, limpa a minha mente, limpa meu coração. E penso em outra coisa boa. Porque se eu ficar ali querendo modificar, eu fico lembrando. Não resolve. Então, eu rogo a Deus e ponho o pensamento numa coisa boa. Pronto, eu posso pensar em coisas boas. Não tem importância que de vez em quando eu estou pensando coisas más. Mas assim que eu percebo, eu mudo o meu pensamento. E quando o tempo for passando, eu sou muito mais bom pensamento do que o outro. Aquele se esvaiu. Sozinho, não é? Porque às vezes a gente fica brigando com a gente mesmo. Não, isso não vai resolver. Você aumenta o problema. Você fica se acusando. Você fica relembrando. Então é natural. É como na vida, as coisas se sucedem. Faça suceder coisas boas. Tá? Bem, eis aí a nossa prática, né? Espírita, que não adota tudo isto. E da mesma maneira como na nossa conduta pessoal a gente substitui, assim também nós vamos substituir essas práticas pelas coisas corretas e acertadas, não é? Se a casa espírita não nos libertar desses condicionamentos, quando é que nós vamos nos libertar? Quer dizer que de encarnação em encarnação vamos aprender sempre aquelas mesmas práticas antigas? Ou vamos começar uma etapa nova? Não é? É isso que o Espiritismo faz por nós. E que o pessoal pensa que mas é imposição. Mas olha como proíbe, olha, está destruindo a fé. Não, não está destruindo a fé, está purificando o nosso modo de pensar em termos de religião. Não é? Então que Deus nos abençoe.